Ô, Guilherme Frossar, não vale o Rubens, hein? Porque a gente já falou muito sobre ele. Quem foi um outro melhor em campo? Elege um outro melhor em campo aí do jogo de ontem, essa vitória de 3-2 do Galo, com baita emoção na volta da arena, hein, Frossar? Tudo bem, Léo? Um abraço pra você, pra todo mundo que tá com a gente aqui no Tempo Esportes. Cara, que pergunta difícil, você não vale o Rubens, aí me quebrou, porque seria o meu voto também. Assim, eu agora há pouco tava gravando um vídeo aqui falando sobre o jogo de ontem, né, e acho que tem bastante coisa pra gente discutir. Eu tava refletindo um pouco sobre o Hulk, né? O Hulk, ao meu ver, ontem, ele fez 80 minutos muito mal, assim. O Hulk foi mal no primeiro tempo, como grande parte do time do Atlético, tô com o Lélio, e foi mal no segundo tempo até o Atlético acordar, vamos dizer assim. Depois daquele gol do Rubens, aí o jogo virou um pouco mais a cara do Galo, e naquela energia da arena o Atlético conseguiu a virada e depois buscar o 3-2. Só que nessa reta final do jogo, o Hulk foi decisivo mais uma vez, né? Foi dele o chute, que o Fábio fez a defesa meio no susto ali e saiu o gol do Júnior Santos, e foi dele o cruzamento pro gol do Igor Gomes, sem falar naquele cruzamento espetacular dele para aquela finalização do Rubens, que o Rubens finalizou até bem e o Fábio fez a defesa, para mim, até aqui, a defesa mais espetacular do Campeonato Brasileiro. Então, com exceção do Rubens, eu acho que eu fico com o Hulk por incríveis 10 minutos que ele fez, porque ele foi mal por 80, mas em 10 minutos ele resolveu o jogo, não sozinho, claro, outros personagens foram muito bem, o Bernard entrou muito bem no jogo, mas o craque é assim, né? Ele pode estar apagado no jogo, mas não tira. Deixa ele lá, que em algum momento ele pode resolver o jogo pra você. Foi o que aconteceu ontem com o Hulk. Eu queria só dar um pitaco aqui, já aproveitando aqui, Léo, em relação a essa questão, né, do time sem vergonha, que a torcida cantou, e depois o Galo é o time da virada, o Galo é o time do amor, segundos depois. A gente tem que entender também o que é o torcedor hoje, né? O torcedor hoje ele é muito mais consumidor do que aquele torcedor que vai pro estádio para fazer o time dele ganhar. Me lembro aqui, historicamente, por exemplo, 2005, quando o Atlético foi rebaixado para a segunda divisão, logo depois daquele fim de jogo contra o Vasco, a torcida do Galo cantou o hino do clube, né, no Mineirão. Isso é inconcebível para os dias de hoje, porque hoje o cara paga muito caro, sem contar outros fatores, para ir para o estádio para ver o espetáculo. E isso é responsabilidade também dos clubes. Outro dia desse, o Atlético divulgou, por exemplo, um novo lote de cadeiras cativas da Arena MRV, fazendo uma propaganda, lá uma peça publicitária, comparando, ou pelo menos visualmente comparando, um cinema com o estádio, né? O conforto da poltrona, etc. Então o cara vai pro jogo querendo ver espetáculo. E se o time não entrega o espetáculo, como não entregou, como bem disse o Lélio no primeiro tempo, e vinha de um jogo horrível contra o Iquique lá no Chile, o cara vai vaiar, é um perfil diferente do torcedor. É claro que ainda tem aquele torcedor raiz, que vai pra apoiar o time os 90 minutos, mas tem muito mais esse torcedor que vai pra cobrar um grande espetáculo. E o Atlético não deu espetáculo até os 30 do segundo tempo. A partir do momento que começa a fazer gol, começa a entregar resultado, aí o torcedor vai apoiar mesmo, vai vibrar, vai cantar, porque o torcedor é irracional. Quem tem que ser racional é jogador, é treinador, é dirigente. O torcedor tá lá, ele pagou caro, ele se sente no direito de vaiar quando tá mal, de elogiar quando tá bem, e saiu da arena feliz. Então, a gente tem que colocar isso na balança. Hoje, o torcedor de futebol tem um perfil diferente, não só na Arena MRV, como em grande parte dos estádios do Brasil. Foi para ver espetáculo, o Atlético não deu esse espetáculo em grande parte do jogo. O importante é que no final ganhou. Para deixar claro, eu também sou contra vaiar torcedor, vaiar jogador com bola rolando, gritar time sem vergonha com bola rolando, acho que mais atrapalha do que ajuda. Ontem acho que mexeu com o brio dos caras, como disse o Vini, e acabou dando certo. Mas em regra, acho que mais atrapalha que ajuda. Mas no fundo, é isso. O torcedor hoje é consumidor, paga muito caro e se sente no direito de cornetar. Ontem acabou dando certo, né, Léo? É verdade. Teve jogador também estreando na artilharia, né, ô Vini? O Júnior Santos fazendo o primeiro gol dele com a camisa do Atlético. Um gol ali até de centroavante, né? Não é a posição dele, mas foi oportunista, pegou o rebote. Uma pancada do Hulk. Eu vi algumas pessoas falando que o Fábio falhou nesse lance, cara. Eu não sei, acho que você falou isso, Lélio? Eu falei que até um goleiro da categoria do Fábio poderia ter feito algo melhor. Mas depois realmente você vai e vê o lance com calma ali. Foi uma cacetada só dele ter conseguido defender já foi um milagre também. Eu também tive esse sentimento. Não tinha muito o que ele fazer, né? Aí, né, o tapetinho ressuscitou o Júnior Santos, né? O que pode talvez questionar, imagina, a falha ali do Fábio, seria ele poderia espalmar para a linha de fundo e não dar um rebote. Ô, Léo, ele nem sabe para onde ele espalmou. Só que eu acho que ele não falhou. Eu acho assim, quem tá dizendo que ele falhou, eu imagino que talvez é isso, tá falando, né? Não, mas eu falei foi isso. Eu talvez ali, por onde ele buscou a bola, talvez fosse assim, o normal
dele respalmar pra fora. Mas ali, cara, a bola foi tão forte que a bola, ele vai, mas ele não tem controle do que ele ia fazer. Se der pra colocar o lance de novo aí, ó, né, pra gente acompanhar, a impressão que depois ficou foi essa aí. Agora, o Everson, eu com sinceridade, eu tenho, olha aí, ele pegou, foi uma cacetada, bicho. Ele salvou o gol que era certo do Hulk. Agora, o Everson não retiro, não. Pra mim, ele assim, ele não foi aquela grande falha, mas era uma bola defensável que ele engoliu ali. E esse gol do Júnior Santos, a jogada ela começa com o Coelho, né? Que tava de lateral direito, é um desarme, e aí ela passa pelo Júnior Santos, Bernard, Hulk, e depois o próprio Júnior Santos aproveita esse rebote. Vamos ouvir então o Júnior Santos, né? Um dos personagens também da partida, fez o primeiro gol dele com a camisa do Galo. Continuei com minha cabeça no lugar, hoje eu pude fazer um gol diante da nossa torcida, né? Estávamos precisando dessa conexão, time e torcida, e graças a Deus esse gol aí pôde ajudar a gente com a vitória hoje. Estou muito feliz e espero fazer bastante gol a partir de agora. Tá, então, o Júnior Santos, palavras rápidas aí, tomara que tenha sido um gol, né, pra dar aquela confiança, é um jogador que a torcida espera muito, a contratação mais cara do Atlético nessa janela. É verdade. Ô Vini, num resumão assim do que é a impressão do Cuca, né, obviamente ele cita esse ambiente do estádio, né, que ficou dividido ali, foi um ambiente pré-Rubens e pós o golaço, também fala um pouquinho do elenco, né. Ele fala que o torcedor tá com a expectativa já de ver o time jogando muito bem e que é muito difícil entregar um grande futebol com tantas reformulações no elenco. Ele citou o número de saídas de jogadores, quase 15 jogadores, 11 chegadas, sendo que o Dudu ainda nem pode jogar. Então que precisa ter um pouquinho mais de paciência e que ele não acha que o time jogou mal ontem, né? Ele falou que o time foi até bem, mas que ainda tem uma margem para evoluir. Assim, ele até falou também que ontem era melhor ter vencido da forma como aconteceu, essa virada, do que um 3-0 tranquilo, porque isso vai mexer muito com o astral da equipe. Eu só não concordei com o Cuca de que o time jogou bem, porque eu acho que ficou devendo. Em termos de atuação, o resultado foi maravilhoso e precisava desse resultado e tomara que seja um divisor de águas para a temporada, mas pra mim a atuação ainda ficou abaixo. Tem uma fala do Cuca, Lélio, que ele diz assim, o time... estava jogando bem. Primeiro ele fala dos 10 pontos que o Atlético conquistou nos últimos 12. Isso. Né? E depois ele fala, o time não é que estava jogando mal, só estava pecando na finalização e tal. Você concorda com isso? Foi uma afirmação que muitas vezes foi tratada aqui no programa, né? Eu me lembro da Admar às vezes bater nessa tecla do Cuca, sempre falando sobre número de finalizações. Mas ontem ele não tem razão, não. Os números não são ruins, mas ontem o desempenho do Atlético não foi bom. Acho que foi até a sua pergunta para ele também, não foi? Foi, né? Ele até discordou de mim. E aí ele discordou e fala que o time jogou bem. Não jogou bem. O Atlético teve aí, ó, depois do gol do Rubens, uma vontade imensa de vencer o jogo. E esse último gol aí, quase que o Lianco, né, joga um balde de água fria em todo mundo, porque ele estava impedidaço e tentou ainda cabecear a bola. Mas, de qualquer maneira, discordo. Ontem não pode nem ser levado em consideração isso não, porque foi muito claro, né, que o Atlético jogou mal, não tem como. Agora, vontade e entrega, isso aí o time teve e por isso saiu vencedor ontem lá da Arena. É verdade, Lélio. Frossá, você imagina que vai ser um jogo que vai dividir essa temporada do Galo? Esse tipo de jogo, né, normalmente emocionante assim, pode ser um marco, né? A partir de agora, vai dar uma sacudida aí, ou pelo menos os jogos em casa, o Atlético. Tá faltando um pouco disso pro Galo, né? Parece que tá indo um pouquinho com o freio de mão puxado. Cuca ainda falou sobre a necessidade de reforços também, né? Sem dúvida, precisa muito. Acho que o Atlético tem que aproveitar essa pausa no meio do ano que vai existir, né, pro Mundial de Clubes, para melhorar o seu elenco e para ter um elenco de fato competitivo para o segundo semestre. O elenco ainda tem carências muito óbvias, mas a volta para casa, para a Arena MRV, ela pode ser sim, Léo, sem dúvida nenhuma, principalmente marcada por um jogo da forma como foi esse Atlético e Fluminense ontem, uma virada de chave, né? O Atlético vai se adaptar
a esse gramado sintético cada vez mais, é natural, foi o primeiro jogo. Ontem a gente viu jogadores errando passes que eles geralmente não erram, porque a bola de fato corre mais na grama sintética, ela é perfeita, não tem buraco, não tem imperfeição, né? E o tipo de piso mesmo faz a bola correr um pouco mais. Então acho que o Atlético pode aproveitar essa volta para casa, nessa nova fase da Arena MRV, para buscar novamente um grande aproveitamento como mandante, né? O Atlético, nos títulos que conquistou recentemente, inclusive com o Cuca, sempre foi um time muito forte em casa. A gente lembra daquele Galo de 2012 e 2013, bateu o recorde de invencibilidade no Independência, tinha a história do Caio no Horto tá morto, era um time muito difícil de ser batido lá no estádio, né, do América, e no Mineirão também, no Brasileiro de 2021, dificilmente o Atlético perdia ponto. Então precisa ser muito forte em casa e aproveitar esse benefício, né, de ter uma grama diferente da maioria para tirar ponto dos adversários. Então acho que pode ser sim um marco. Só aproveitando aqui, amigos, que a gente está debatendo o jogo, né? Eu vi uma postagem agora do Júnior Santos, acho que vale a gente colocar aqui rapidinho no programa. O Júnior Santos ontem, depois que ele fez o gol, ele faz um gesto, né? Colocando a mão na orelha, como se quisesse ouvir o torcedor e tal, e muita gente reclamou, pô, quem é o Júnior Santos para ficar pedindo pra torcida falar mais? Ele acabou de chegar e tal, viu muita corneta nesse sentido. Ele acabou de fazer uma postagem, minutos atrás, nas redes sociais, dizendo que desde o ano passado ele vem utilizando essa comemoração em alguns gols, colocando a mão no ouvido, mas nunca havia revelado o motivo dela. Segundo ele, desde o início da trajetória no futebol, ele é alvo de comentários preconceituosos por ter sido ajudante pedreiro e vindo da várzea, como se isso diminuísse ou desmerecesse o que ele realiza como profissional. Ele fala: a gente vive num país humilde, que ele conseguiu dar a volta por cima e que ele deixa claro que não foi uma provocação à torcida e que ele foi muito bem recebido pelos torcedores do Galo, e conclui dizendo que ele é um vencedor e com muito orgulho defende um dos maiores clubes do Brasil. Eu acho que é legal o posicionamento do jogador, porque de fato muita gente falou sobre as comemorações, tanto dele quanto do Igor Gomes. O Igor Gomes também fez um gesto, né? Aquele típico gesto do falam muito, mas o Júnior Santos trazendo o lado dele dessa história, de fato fez a comemoração, mas a trajetória do Júnior Santos realmente é algo muito bonito, e é legal, né, ver gente como ele vencendo na vida, né, amigos? Demais, super legítimo. E o futebol chato, hein? Pô, então quer dizer, hoje se o Guilherme jogasse no Atlético, exatamente, ele ia ser cancelado, né? Depois ele até foi, porque foi jogar no Cruzeiro, mas e no Brasileirão 99? 28 gols, vai falar o quê? E ele só comemorava assim, né? Mãozinha na orelha e vambora. Hoje o cancelamento, a rede social tá aí pra isso, para. Né? Mais pra isso. Ô, Frossá, um abração pra você, até a próxima. Tamo junto, Léo. Muito obrigado pela participação aqui. Um grande abraço. Durante a semana a gente volta pra falar mais de Galo aqui. Até a próxima. Valeu. Tem Copa Sul-Americana aí, né? Aliás, essa Copa Sul-Americana é uma grande interrogação. Como o Atlético vai se comportar será tema certamente do nosso programa aqui ao longo da semana.